Nesta manhã, ao cantarmos esta música, não há super igreja hoje, portanto, agosto, está quietos, zip, não há. Ao cantarmos numa das músicas que eu mais gosto, desde há muitos anos, até porque conheço particularmente bem o seu compositor, que é esta música Deus de Graça. Eu gosto muito desta passagem porque ela fala-nos, expressa talvez, é das músicas para mim mais expressa aquilo que eu creio, que é a nossa identidade em Cristo. Ela fala-nos acerca da nossa realidade humana, certo? Da nossa face, da nossa vergonha, da nossa nudez, estão continuamente perante Ele e fala-nos da natureza homem, mas depois fala-nos também da natureza espiritual, Deus de graça. O Deus de graça faz com que eu não esconda a minha face de Ti. Eu não preciso, não tenho mais vergonha nem medos. E depois diz só a Tua graça ultrapassa tudo, para sermos completos em Ti. Deixa-me dizer que nós já somos completos nele. Nós já somos completos nele, certo? Na prática, na vida humana, ainda temos muita coisa para concretizar, ainda temos muita coisa para se aproximar do padrão do Cristo que em nós habita. Mas nós, no ser espiritual, nós já somos tudo. Amém? Porque diz que já fomos criados em verdadeira justiça e santidade. E diz que Deus já nos deu tudo o que concerne à vida e à piedade. Então, há piedade, mas não é a piedade, amém? Temos sempre que salvaguardar esta questão. A gente sabe que a piedade em tudo é proveitosa, mas também a rapariga tem os seus limites. Ok? Então, o que significa que isto às vezes choca-nos, faz curto-circuito dentro de nós, porque nós fomos muito bombardeados, o cristianismo foi muito bombardeado, em que parece que tudo o que tem a ver com o cristianismo é o nós reduzirmos a carne a cinzas. Parece que a nossa vida apenas se baseia em lutarmos contra a carne. E não, a nossa vida se baseia em nos tornarmos cada vez mais na prática e na vivência aquilo que já Cristo alcançou para nós. Porque senão não seríamos novas criaturas, seríamos criaturas recaustadas. Exato, tínhamos sido recaustados, mas nós não fomos recaustados, nem recondicionados, nem reparados, certo? Jesus não veio até nós para que a nossa natureza humana se torne melhor, Jesus veio a nós para nos dar uma nova natureza. E é nisso que nós nos temos que identificar. O resto, nós vamos deixando que o aumento dessa fé, dessa convicção interior, vá eliminando desejos, tendências, inclinações e nos vá ajudando cada vez mais a dizer assim, eu não quero mais fazer isto, eu não vou mais para ali, não vou mais para ali. Porquê? Porque isto realmente não tem a ver comigo. Então eu não quero mais, já não tenho mais vontade de ver. Então diz que a sua graça nos faz ser completos nele, nos vem vestir justiça, nos vestiu de justiça, sua misericórdia e amor nos é dada e através disso nos é dada a perfeição e diz, eu estou completo em ti. Nós estamos completos nele. E é na base desta realidade, nós estamos completos no espírito, no homem espiritual, nós já somos seres completos e por isso nós vimos a ele com ousadia. Entrai com ousadia, entrai nos atos do Senhor, ide ao trono da graça com ousadia. Vamos com ousadia porquê? Porque somos perfeitos no humano, na nossa humanidade? Não. Porque somos perfeitos na obra de Cristo na nossa vida. E isto deve alimentar em nós a alegria da salvação, deve alimentar em nós a gratidão do dia a dia, porque eu sei que posso estar a passar lutas, provas, dificuldades, fragilidades na nossa vida, tribulações, aflições, tentações, tudo isso faz parte da nossa condição humana enquanto estivermos nesta terra. Mas a nossa identidade é uma identidade pura, santa, diante de Deus, por causa da justiça que Cristo trouxe à nossa vida. E por isso, enquanto justo, eu tenho um poder, eu tenho uma posição, eu tenho uma autoridade. E por isso, quando um justo abre a sua boca, pode muito em seus efeitos e nos seus resultados. Porquê? Porque nós oramos segundo a justiça de Cristo em nós, não segundo as nossas fragilidades e fraquezas da carne. E é nisto que nós temos que mudar o registro. E é nisto a importância de batalharmos e martelarmos as vezes que forem necessárias, até que renovemos o nosso entendimento e possamos ver a imensidão da presença de Deus neste homem interior que somos nós. O Luís Miguel, que os irmãos veem, é a carne. Certo? E nós olhamos uns para os outros e vemos o quê? Vemos a carne. E de acordo com o processo de cada um, vemos alguns frutos desse Espírito que está em nós.
Uns estão aqui, outros estarão lá em cima. Às vezes, até umas vezes estamos lá em cima, depois vimos cá para baixo. Precisamos outra vez retomar o caminho. Aqui o que nós vimos é a expressão exterior daquilo que está a reinar mais na nossa vida, que pode ser uma mentalidade humana ou uma mentalidade espiritual. Mas nós, e isso, meus irmãos, venha lá quem vier, nem o diabo nos arrebata das mãos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E enquanto filhos de Deus, sabemos que aquele que é fiel e que começou a obra em nós, ele terminará, porque ele não sai a meio. Então, nesta perspectiva, eu gostava que fôssemos ler Tiago capítulo 1 e falarmos um pouquinho acerca daquilo que é a nossa realidade humana, através da qual Deus usa e aproveita os processos humanos e terrenos desta vida para nos trabalhar, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos moldar, para se calhar nos amolecer, mas com um propósito sempre, é que nós cheguemos à maturidade para podermos refletir juntamente uns com os outros e individualmente aquilo que é a realidade do Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Não da glória apenas um dia vamos estar no céu com Jesus, mas da glória que já está em nós. Sabem que a glória de Deus é para ser... A glória no céu já toda a gente sabe quem é a glória. Não é? Não é como aquele... Uma vez numa pregação, eu estava a pregar e estava sempre o irmão, oh glória, eu parei o curso, oh irmãos, vejam lá onde é que está aí a glória, porque há aqui um irmão à procura dela, não é? Interrompia-me a pregação, assim, vejam, o que é que está aí a irmã Glória? Onde é que está a irmã Glória? Os irmãos, no céu a glória é glória, Deus está lá na sua plenitude, na sua grandeza, a sua glória alimenta aquele céu. A glória lá. Agora, a glória que Deus está a dizer, a esperança de glória, é aquilo que é esperado ver-se acontecer nesta terra para que as pessoas deem também elas glória a Deus. Diz que quando, e aquela parábola que fala acerca que nós somos a luz do mundo, o sal do mundo, e somos como a cidade edificada sobre o monte, diz que as nossas obras, o fruto dessa identidade vai fazer com que outras pessoas, até incrédulos, acabem por dar a glória a Deus. Então a glória, Cristo em nós, esperança de glória, é a glória que precisa ser vista nesta terra, porque no céu a glória já a gente sabe. Amém? Então vamos lá a Tiago capítulo 1 e vamos versículos por versículos. E diz assim, meus irmãos, tendo por motivo de grande gozo ou grande alegria, quando os forem enviadas várias provas, ou quando passardes por... versículo 2, não é versículo 1. Okay? Quando caíres em várias tentações. Esta é uma tradução muito, eu diria quase muito portuguesa. Mas sim, a palavra no original tem várias vertentes. Quando caíres em várias tentações, quando caíres é quando estivermos a ser tentados. Não quer dizer forçosamente que nós vamos cair na tentação, certo? Mas quando passarmos por várias tentações, quando vos forem enviadas várias provas, quando passares por várias situações na vossa vida. E diz que, deixem-me dizer que o propósito das provações é o propósito de produzir em nós a capacidade... Deixem-me dizer, esta passagem só faz sentido para quem sabe quem é em Cristo. Para os outros só produz condenação. Notem que se nós olharmos para este versículo, a primeira coisa que vai logo a dizer é caíres em várias tentações. E a gente ficamos logo focados ali. Mas não é isso que Deus está a dizer através de Tiago. Ele diz, tendo grande gozo. Ora, como é que é possível eu ter gozo e estar a ser tentado e estar a levar no corpinho? Só mesmo para quem sabe quem é em Cristo Jesus. Ou não? Qual de nós aqui é que sente gozo? Agora reparem, Tiago não está a dizer para nós termos gozo porque passamos, mas quando passamos. É o mesmo princípio de em tudo dar graças, não é por tudo. Não é? Eu quando virei o dedo ao contrário, eu não dei graças ao Senhor. Dei desgraças à cama. Certo? E não se trata, estou tão contente porque estou a passar um problema. Não. Agora, eu tenho gozo porquê? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei no meio do gozo que aquilo que está a acontecer, certo? É uma oportunidade para gerar em mim alguma coisa de espiritual. Quando nós passamos por
tentações, provações, aflições, ou seja, no mundo, no fim, aquilo que Jesus disse, no mundo tereis situações que são adversas a cada um de nós. Jesus não nos mentiu, mas tendo bom ânimo, tendo fé, tendo gozo, tendo alegria, porque eu venci o mundo, certo? Então, cada circunstância que vem até nós e passa por nós, nós podemos quê? Descobrir o gozo de estarmos até muitas vezes em fraqueza de carne, mas em fortaleza de espírito. Ou não? Mas a nossa mente evangélica, que ainda tem muito remanescência católica, se eu estou a passar um problema é porque se calhar fiz tudo errado, se calhar há um pecado, se calhar eu não sei o quê, se calhar Deus não me ama, se calhar eu estou a ser derrotado. Mas, irmãos, nada disso. A palavra de Deus diz que o mundo é o mundo. Acabou. Nada vai mudar o mundo. Enquanto estivermos no mundo, é o que temos. Mundo terreno. Certo? Então, nem tudo o que vem até nós vem para nos destruir ou vem porque há uma causa e efeito, acontece, veio até nós, há coisas que são dirigidas, outras não, são aleatórias, mas o que é que nós fazemos ou qual é a nossa atitude diante das coisas negativas da vida? É olharmos para elas, não esquecendo quem somos em Cristo e, por causa disso, permitirmos que em momentos de fragilidade ou de provação, o nosso coração se encha de gozo. Até porque o gozo é parte do fruto do Espírito que habita em nós. Então, é um fruto da nossa identidade, é um fruto da nossa base. Então, o gozo não está nas circunstâncias, mas naquilo que tudo sabe, tudo pode e tudo fará. E por isso ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas eu no meu caminho parti um dedo. Mas o caminho é dele. São apenas situações, são apenas percalços, são apenas lutas. Meus irmãos, o mundo está como está, a gente diariamente lidamos e vemos, e ainda assim nós estamos aqui no que sempre chamamos um cantinho do céu. Há situações, há países aí, já para não falar da Ucrânia, mas não é só a Ucrânia que está em problema, tem havido guerras ao longo do globo todo, há fomes, há doenças, há gente a passar do piorio, meus irmãos. Nós aqui ainda assim temos, com tudo aquilo que é as variações das nossas comodidades, mas nós ainda assim temos uma vida estável e confortável, ou não? Temos que dar graças a Deus por isso. Mas quando vem até nós, seja ela de que maneira for, se o nosso caminho é o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o Jesus é o caminho que eu caminho. Se eu estou nele, todo o meu caminho, o meu levantar, o meu deitar, o meu entrar, o meu sair, o meu fazer, o meu desfazer, é nele, em Cristo Jesus. Por isso eu serei entrado ao entrar, eu serei abençoado ao entrar, eu serei abençoado ao sair. Eu serei abençoado quando estou a dormir, quando estou a deitar e quando me levanto. Eu sou abençoado, ponto final. Mas eu estou a lidar com uma provação, mas eu sou abençoado, porque eu tenho aquele que é a maior bênção na minha vida. E nós precisamos nos fixar nisto. Isto é fácil dizer. Mas há um caminho. Assim que nós decidimos, não, Deus, é isto que eu creio. E eu quero cada vez mais perceber isso. Eu quero, no meio das minhas circunstâncias, perceber que aquela circunstância não me separa do teu amor. Eu continuo a ser o teu filho e, por isso, no meio das maiores circunstâncias, eu consigo ainda assim sentir um gozo que vai para além do conforto físico. Alguém entende o que é que eu estou a dizer? Porque quando passamos, nós sabemos quem somos. Isto é para quem sabe quem é. Tendo por motivo de grande gozo quando vos forem enviadas várias provas. Meu Deus, como é que é possível? É possível porque o nosso gozo não depende da prova, não depende da circunstância. O nosso gozo depende da pessoa de Cristo que habita em nós. E nele existimos. E nele nos movemos. E nele fazemos tudo e respiramos. E nele até as porcarias que fazemos. Mas estamos nele. Porque o caminho é dele. E ele tudo fará. Versículo 2. Versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Produz a paciência. Meus irmãos,
Sabe que é difícil ter fé se não tivermos paciência. Porque a fé vai exigir paciência. Sabe porquê? Porque a espera exige paciência. Alô? O problema é que às vezes a gente deixa a espera e passamos para o desespero. Quando entramos no desespero significa que já deixamos de esperar. Certo? Já saltou fora, já saltou da roda cremalheira. Então, se deixamos de esperar, o interessante é que quando nós deixamos de esperar, ainda ficamos mais impacientes. Porque ainda ficamos mais irritados, porque ainda ficamos mais frustrados, ainda ficamos mais em stress e em luta. Então, nós precisamos de desenvolver a paciência, que não é uma paciência anímica, é uma paciência também ela espiritual. Porquê? Está lá que uma das manifestações do fruto do Espírito é a paciência. Então, meus irmãos, tudo aquilo que nós precisamos já existe em nós na forma de Deus. Se eu preciso de paciência, certo? E diz que a tribulação produz a paciência, então quanto mais vamos na cabeça, mais vamos ter paciência. Na verdade, não. A tribulação que produz paciência é aquela tribulação que nós passamos, mas que continuamos a manter-nos focados em Deus e sabemos que no meio daquilo tudo, Deus transfere para nós uma paciência sobrenatural. Só dois irmãos é que estão a dizer amém. Eu sei que deves 20 euros no início do culto, mas também é preciso ser... Amém? Certo? A tribulação opera a paciência. Eu conheço muita gente que tem passado tribulações que desesperou completamente, não tem paciência nenhuma. Então não é por estarmos a levar na cabeça e a passarmos por problemas que estamos a desenvolver paciência. A paciência só se desenvolve, a paciência segundo Deus, quando no processo em que nós estamos, nós continuamos a saber quem somos, continuamos a fazer dele a nossa fonte, continuamos a fazer dele o autor e consumador da nossa fé e salvação, do nosso caminho, e por isso que ele confere em mim uma paciência para olhar para a circunstância numa perspectiva divina e por isso saber que aquela tribulação, aquela provação, aquela circunstância vai produzir em mim um fruto pacífico de justiça. Então estamos a ser examinados na nossa fé, porque a fé, para produzir alguma coisa, tem que ter esperança, tem que ter espera. E para ter espera, nós temos que ter paciência. Esperei com paciência no Senhor. Porque não há outra forma de o fazermos. Nós temos que esperar com paciência. Quantos irmãos já estão sem paciência de me ouvir? Ok. Versículo 4. E a perseverança tenha a sua obra perfeita, a sua perseverança, permanência, fidelidade, resiliência, não é? A postura de fé nos mantém firmes, a paciência, a espera e a perseverança disso tenha a sua obra perfeita. Então reparem, Tiago está aqui a dizer que o passarmos por tentações, por problemas, por aflições, por provas, é uma oportunidade tremenda para nós desenvolvermos a capacidade de nos alegrarmos nele e de mantermos esse gozo que é a certeza de quem somos e em quem estamos e que ele cuida de nós, sabendo que esse processo vai produzir em nós, a prova da nossa fé vai produzir paciência. Então a nossa fé ela é examinada, ela é estimulada até para nós próprios, para nós percebermos onde é que a nossa fé está. Por sua vez, isso vai produzir o quê? Vai produzir paciência. E porém, quando essa paciência se desenvolve e se torna madura, a sua obra perfeita faz com que nós sejamos perfeitos e completos, não faltando em coisa nenhuma. Então, meus irmãos, vamos nos alegrar com as lutas. Vamos nos alegrar com momentos que não fazem sentido para nós. Vamos nos alegrar com eles e vamos permitir que esse caminho continue a ser rendido aos pés de Cristo todos os dias, porque Ele vai pegar naquilo que a gente possa estar a passar ou possa estar a vir à nossa vida e Ele vai transformar isso em quê? Numa obra de aperfeiçoamento da nossa alma. A fé, a alegria, a esperança, a paciência, diz que vai fazer no seu conjunto uma obra perfeita em nós. Onde? No nosso espírito? Não, o nosso espírito já está em Cristo, está perfeito. Então aonde? Na nossa vivência humana. Nós somos pessoas, o ser humano, a dificuldade do ser humano é crer, eu não vejo, por isso eu não creio. Eu não tenho uma explicação lógica, por isso eu não creio.
Certo? Tomé também disse, Senhor, a tal fé de Tomé, só se eu vir lá as marcas é que eu vou acreditar que Ele é Senhor. E Jesus disse no fim, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Porque a fé, meus irmãos, vai para além daquilo que é lógica. A fé lida com o crer no impossível. E a fé, ela tem a sua obra através da paciência também. Porque sem paciência a fé, ela vai se esgotar. Porque a gente perde a paciência. E há alturas que a gente não tem mesmo paciência. Eu sei que os irmãos aqui são os pacíficos. Olha, eu tenho alturas aí que já não tenho paciência para nada. E eu tenho que recorrer a Deus. Ajuda-me aqui. Ajuda-me porque isto não é apenas uma questão de paciência humana. Não. Eu quero a paciência que vem do Espírito. E se vem do Espírito, vem diretamente do coração de Deus. E diz que a fé, a esperança, a paciência e este conjunto diz que vai fazer que nós sejamos perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. Agora voltemos a pôr isto no contexto certo. Não está aqui a dizer que nós vamos nos tornar santos de pau carunchoso. Não está aqui a dizer que nós vamos tornar-nos santarrões, fariseus, escribas, altamente espirituais. Nós nunca mais vamos falhar em nada. Não, isso era uma contradição com tudo aquilo que a Bíblia diz acerca de nós. Este faltar em coisa nenhuma, meus irmãos, não é faltar naquilo que são as nossas imperfeições inerentes e que nos vão acompanhar até ao último suspiro nesta terra. Está a dizer que não vai faltar em coisa nenhuma naquilo que tem a ver com a fé, naquilo que tem a ver, meus irmãos, com a identidade de Cristo, naquilo que tem a ver com a obra que Cristo quer desenvolver através de nós no seio desta terra enquanto nós cá estamos. Faz sentido para vocês ou estou a falar muito depressa? Qual é o alvo? Sermos perfeitos e completos, totalmente desenvolvidos, sem defeitos, sem tendo falta de nada, sobretudo sabedoria. Amém? Sobretudo sabedoria. Sabedoria de viver a nossa fé. E por isso eu digo, meus irmãos, temos que sair do registro da crise. A crise, ela sempre vai acontecer no mundo. Mas nós não temos que estar em crise de acordo com a crise que está no mundo. Nós temos que encontrar de novo a nossa referência, o nosso lugar, o nosso pilar. Meus irmãos, é ensinado pelos cientistas, e está provado, que quando existe, por exemplo, um tremor de terra, existe um terremoto, o que é que nós devemos, para que lugar da casa é que nós devemos correr? Calma, deixa o pessoal falar. Não tenham medo. Ok, baixo das ombreiras. Ou seja, zonas de estrutura de sustentação. Porque a gente pode ir para baixo da mesa e cair-nos o teto em cima. Né? Então, claro, é uma das coisas, um bombardeamento, uma coisa assim, a gente protege. Mas normalmente, quando há um tremor de terra, quando há um terremoto, aquilo que nos é ensinado é nos agarrarmos aos pilares ou às ombreiras, que é normalmente zonas de mais robustez da casa. E deixe-me dizer, meus queridos, basicamente é um pouco isto. Quando nós passamos por tremores de terra e terremotos, para onde é que a gente tem que correr? Para os lugares, para a pedra angular, a pedra de esquina, que é Cristo. Aquele que é o sustento, a pedra principal sobre a qual a casa está toda sustentada. Terremotos vamos todos passar. Mas aonde é que nós nos agarramos? Saímos porta fora? Fugimos para o meio da terra, do terreno? Ou nos agarramos àquilo que é a robustez e a solidez da nossa casa? Amém? Então essa é a obra perfeita. É isso que Deus quer em nós. Versículo 5 a 8. Ora, se algum de vós tem sabedoria, e repara aqui o que é que Tiago está a dizer. Eu sei que isto para vocês é difícil de vocês perceberem e de vocês assimilarem. Eu sei que há aqui dificuldades em vocês perceberem como é que é possível ter gozo, como é que é possível nós sermos desenvolvidos na nossa fé, na nossa paciência. Mas então, isto tem um objetivo. E o objetivo essencialmente passa por aqui. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá de forma liberal, sem censura, e ser-lhe-á dada. Porém, peça-a com fé, não duvidando. Ora, aqui está o não faltar em coisa nenhuma. Porém, peça-a com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Então, o que é que Tiago está a dizer? Que nós teremos a nossa obra perfeita, a paciência faz a sua obra perfeita, e nós estaremos perfeitos e completos, e não seremos abalados em coisa nenhuma. Diz isto, tem a ver com a fé. A própria fé em si mesma, meus irmãos, é manifestação de sabedoria. Eu sou sábio o suficiente para perceber que a minha fé deve estar colocada no lugar certo. Amém? Volto a dizer, peça porém com fé, não duvidando.
Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Isabel, hoje não tenho charutos, hein? Vejam bem isto, meus irmãos, está a falar de quê? De cristãos, está a falar de filhos de Deus. Diz que eu sou filho de Deus, mas não tenho fé para crer que Deus está no... que Ele é o meu caminho, que Ele está comigo em todas as situações. Eu vacilo, eu sou agitado, acontece um problema qualquer, a minha fé vem logo por aí abaixo, porque a minha fé muitas vezes está baseada nas minhas emoções e nas circunstâncias, e não naquele que é a palavra. Então, diz aqui que nós precisamos desenvolver a prova da nossa fé, ela vem pelas circunstâncias para que possamos ser desenvolvidos, perfeitos. E onde é que é essa perfeição e onde é que é esse patamar que nada me vai faltar? É o patamar da fé, é o patamar em que eu peço a Deus com fé, não duvidando, porque se eu duvidar, eu não vou receber do Senhor coisa nenhuma. Pelo menos nada daquilo que eu peço. Alguém está a perceber o que é que eu estou a dizer? Então diz aqui ainda Tiago, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, será um homem vacilante, de coração duplo, noutra versão diz de duplo ânimo, ou seja, de dupla fé, que é e é inconstante em todos os seus caminhos. Então, meus queridos, aquilo que nós podemos passamos, vir a passar, enquanto estivermos nesta terra, estamos aqui como seres humanos, não estamos aqui como seres angelicais. Certo? Se fôssemos seres angelicais, nós não precisávamos de ar-condicionado. Em vez de batermos palminhas, eu dizia aos irmãos, agitem as vossas asinhas e aqui vai ficar um tempo fresquinho. Né? E eventualmente, se calhar, haveria um ou outro que tivesse bebido Red Bull e então voava pela sala fora. Então, ninguém aqui tem asas, ninguém aqui tem uma auréola na cabeça. Nós não somos santarrões, somos santos em Cristo Jesus. Apesar da nossa imperfeição e fragilidade humana. E este é o mistério da cruz. Este é o mistério da graça, que tanto tem sido difícil ao longo dos séculos de encaixar. Aliás, não é ao longo dos séculos, porque há muita coisa errada que se tem pregado, que só começou a ser pregada a partir do século XVIII, século XIX, aí para a frente, porque até os pais da igreja não pregavam a maior parte das coisas da forma como muitas vezes têm sido pregadas. Então, nós como igreja só seremos uma igreja triunfante, militante, vitoriosa, mesmo no meio de fraqueza humana, porque vivemos nesta dimensão da graça e desta certeza de que a minha vida é dele e o caminho que eu trilho é o seu caminho. E essa fé em mim faz com que eu não tenha medo de chegar ao pé de Deus e dizer assim, paizinho, eu quero isto, eu preciso. E então se tivermos sabedoria como Salomão, que pediu sabedoria, né? Ele tinha sabedoria já e pediu mais sabedoria. Eu acho que Tiago aqui até diz, quem não tiver sabedoria, peça sabedoria. Salomão já tinha sabedoria para pedir sabedoria. E ele diz, dá-me sabedoria, Senhor, para governar o teu povo. Enfim, meus irmãos, então quando nós entramos naquele patamar, dizemos assim, não, mas eu quero isto, eu quero dar aqui um salto de qualidade. Eu quero me tornar mais como Cristo. Esse Cristo que já habita em mim pela fé. Eu quero. Então Deus dá-me essa sabedoria para que eu cresça na fé, para que eu cresça na paciência, para que eu cresça no gozo. E quando vierem as provas à minha vida, eu não seja desmanchado completamente. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Que suporta, que lida, que aguenta, que resiste à situação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. E claro, automaticamente, meus irmãos, nós estamos a pensar, eu vou entrar no céu e vêm logo 4 anjos com uma coroa toda bonita, né? E tipo concurso Miss Universo, e a gente chega lá acima, metem-nos a coroa e uma faixa cá em cima, não é? E depois pedem-nos para a gente dar umas palavrinhas, dizem, o meu desejo é a paz no mundo e que todas as crianças não passem fome. Mas eu já venho, vou ali para o meu hotel de 5 estrelas. Não é? Nada disso, meus irmãos. Que coroa da vida é esta? Onde é que nós precisamos de vida? Aqui. Onde é que nós precisamos de reinar em vida? Aqui. Onde é que nós começamos a ser reis e sacerdotes? Aqui. O
que é que significa isto? Significa que depois de sermos provados, nós somos promovidos na nossa compreensão e no nosso patamar espiritual e automaticamente me é dada melhores e maiores ferramentas para eu viver a vida com vitória. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Não é para vivermos sem problemas. Essa história de que a fé é a vitória que vence o mundo é verdade, mas o mundo é o quê? O mundo é o sistema de pensamento, de valores, está todo trepado, todo destruído, certo? Sempre vivemos acima daquilo que é os padrões do mundo. E aqui falam-nos de quê? De mentalidade e de coração. Ontem eu estava, às vezes vejo uns vídeos interessantes, já me aconteceu um ou outro, mas ontem eu estava a ver, claro que isto é feito de propósito. Estava um homem sentado na rua com uma mochila e há um rapaz que chega ao pé dele. Claro que eles já deveriam, aquilo é mesmo um programa, eles já deviam conhecer a história da pessoa, devem ter estudado. E então estava a falar com ele e o homem estava a dizer: "Epá, você não me arranja aí um dinheirinho para eu apanhar um autocarro?" Disse a pessoa para o homenzinho que estava sentado. Porque epá, perdi a carteira e preciso não sei o quê. E depois em conversa o homem diz que era um homeless, ou seja, um sem-abrigo, tinha perdido tudo. Vivia no seu carro, até o seu carro perdeu, neste momento estava a viver na rua, com a sua mochila, mas tinha alguma pensão, mas não tinha capacidade, ele disse, nem o meu carro tenho. Mas o homem abriu a carteira e sacou de lá dentro um dólar ou dois, ou o que foi, e deu àquele homem, ainda no meio da sua pobreza, ele elevou-se acima da sua pobreza. Porque a pobreza não é uma questão de bolso, é uma questão de coração. E aquele homem sacou de uma nota ou duas, já não me lembro, de dólares, e deu àquele homem. E aquele homem, o outro, que fazia parte do programa, disse assim, ao ver a atitude de generosidade, de altruísmo, para além da sua própria necessidade, chamou e disse assim, então venha cá comigo e tal. E depois já li mais um diálogozito ao outro, então chegou com ele ao pé de um carro e disse, esse carro é seu. E ofereceu-lhe um carro. E o homem desfez-se a chorar, sentou-se no carro, não acredita. E deixem-me dizer, meus irmãos, para quem tem a capacidade de viver acima do sistema do mundo, Deus também o promove e dá-lhe coisas que o mundo jamais te vai dar, porque é ilógico para a mentalidade deles. E reinar em vida, meus irmãos, é isto. É vivermos acima dos padrões deste mundo. Não vos conformeis com este mundo. E nas áreas em que ainda estamos a lutar com elas, vamos trabalhar e Deus estará em nós para nos conduzir. Ele tudo fará quando o nosso caminho está nas mãos dele. Então a prova da nossa fé visa a nossa promoção. Diga comigo, visa a nossa promoção. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Mas o suporta a aprovação como? Com gozo, com paciência, com alegria, com fé. Romanos 5,17, porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Agora deixem-me dizer, se este versículo não desbarata completamente às vezes a nossa teologia, que ainda andamos aqui todos a lutar contra o pecado. E que somos todos uns miseráveis e uns vagabundos. A mendigar. E se fizermos alguma asneira, né, ficamos assim, nem espreitamos para dentro da sala, ficamos à porta. Ou então pedimos a alguém, epá, tu que és mais amigo de Deus, vai ter com ele e vai-lhe pedir em meu favor. Não, errado. Este versículo para mim é extremamente poderoso e diz tudo. Se eu pela ofensa de quem? De Adão. Certo? A morte veio a reinar, porque a morte é o salário do pecado. Veio a reinar por esse, muito mais. Diga comigo, muito mais. Eu, que recebi a abundância da graça e o dom da justiça, reinarei em vida por Cristo Jesus. Amém? Acordem, irmãos. Isto é bênção. Ou seja, o pecado de Adão, a ofensa de Adão não reina mais sobre mim. Ainda se manifesta nesta carne.
Às vezes. Mais vezes que aquilo que eu gostava. Ainda se manifesta nessa carne. Mas no meu espírito, eu sou um justo. Agora, é importante dizer isto. Quando é que nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça? Quando a nossa fé é colocada nisso. Por isso é que o justo vive da fé. E enquanto vivemos da fé, nós temos a abundância de tudo. Aqui sim, eu vim para dar vida e vida com abundância. Graça e justiça é a vida de Deus em nós. Não tem nada a ver com o nosso comportamento, nem com a nossa performance. Tiago, versículo 27, e vou terminar aqui. Diz assim: então, se nós somos provados, certo? Tendo em mira o propósito do gozo, estamos a ser examinados na nossa fé, estamos a ser moldados no nosso caráter e nas nossas atitudes. Estamos a caminho da promoção, e em quinto lugar, nós estamos a ser treinados para sermos sacerdotes. Não é por acaso que a palavra de Deus diz que nós fomos criados reis e sacerdotes. Deixem-me dizer que eu acho difícil de sermos sacerdotes se não formos primeiro reis. Porque eu, para ser sacerdote em prol dos outros, eu preciso estar num patamar em que eu já reino numa série de áreas. Amém? Nós só podemos ser sacerdotes na vida dos outros nas áreas em que já somos reis. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Então, rei passa por eu saber quem sou. Quando Jesus, que é o Rei dos Reis, diz que vocês, nós aqui, eu, estamos sentados à sua direita, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, significa que Ele me constituiu Rei. Mas eu preciso me ver nesse papel e nessa posição. Eu creio, eu sei. E o que é que a gente faz? O diabo vem e diz: não, tu não és nada. Qual rei? Tu és um vagabundo. Olha para ti, só fazes ainda coisas erradas. Olha para os teus pensamentos. Olha para as tuas atitudes. Olha para aquilo que estás a fazer. Não, Senhor, tu és rei de coisa nenhuma. Mas a nossa posição de rei não vem pela nossa performance, vem por aquilo que Cristo fez e faz na nossa vida. Ponto final. E depois nós, com base nessa identidade, é que podemos caminhar nessa direção. Pela mudança de entendimento, pela consagração, pela entrega. Mas mesmo isso não é feito por imposição, por obrigação ou simplesmente porque a Bíblia diz. Mas pelo Espírito que em nós está. E depois diz que nós somos, então, estamos a ser treinados como sacerdotes. Versículo 1, capítulo 1, versículo 27. Que horas são com isto? Ainda temos tempo, mas eu vou terminar. Diz que a religião pura, santa, diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. E essa corrupção passa essencialmente por essa constante. Meus irmãos, deixem-me dizer que para nós só há dois espíritos reinantes. Às vezes dizem, e os demónios e os espíritos, não sei o quê. Há dois espíritos dominantes. Nós temos o Espírito de Cristo, ou temos o Espírito do Anticristo. Só estes dois, em oposição. O Espírito de Cristo, aqui teríamos que falar um bocadinho dessa mentalidade também errada, de que o anticristo é apenas alguém que se iria manifestar, não sei o que mais. Mas a gente vai à primeira epístola, às epístolas de João, que diz que o anticristo já está no meio de vocês. Aliás, até fala que há vários anticristos, né, por essa terra fora e por esse mundo fora. E deixa-me dizer o que é, em termos espirituais, o anticristo. O anticristo é aquilo que tudo se levanta nesta terra ou dentro de nós, tendo como objetivo o não desenvolvimento do Cristo em nós. Então a corrupção do mundo é essencialmente o quê? Tudo o que vem contra nós para nos afastar da nossa identidade. Para nos afastar da convicção de quem nós somos nele. Então não pensem, o anticristo é um bicharoco qualquer que vai aparecer aí. É aquela personalidade, não sei dos que... Não, meus irmãos, o espírito do anticristo é um espírito satânico que usa o mundo e usa as coisas e às vezes usa pessoas e às vezes usa seja lá o que for. Para quê? Para nos convencer a afastar-nos do padrão de Cristo, da vida de Cristo, do prazer, da alegria e da fé de quem sabemos. Por isso, meus irmãos, é que há tanto crente fraco.
Mas, irmãos, a nossa fraqueza não está porque cometemos erros na carne, mas porque duvidamos e ignoramos e muitas vezes negligenciamos a nossa identidade. E se nós não estamos certos de quem somos em Cristo, nós vamos ser convencidos de quem somos em anticristo. Ponto final. O anticristo, eu tenho uma nódoa. O que é que eu preciso para tirar a nódoa? Um antinodas. Não é? Eu tenho um estômago ácido. O que é que eu tomo? Um anti-ácido. O que é um anticristo? É aquilo que batalha contra o Cristo. É a palavra. É anticristo. Tudo o que tem a ver com Cristo, o seu pensamento, a sua realidade, as suas palavras, a sua verdade, em nós, tudo o que é anticristo é tudo aquilo que vem até nós para desfazer essa identidade. E essa é a corrupção do mundo. Mas diz aqui que nós estamos a ser treinados como sacerdotes. Então, versículo 27 fala acerca do que é que, no fundo, o que é a religião pura. Irmãos, esta é outra questão que eu cada vez entendo mais. Para mim é importante a congregação da igreja, a congregação dos santos. É importante, está na Bíblia, é o desejo de Deus, é como o almoço de família ao domingo em que se junta toda a gente para comer e para ter um tempo de convívio. A igreja é importante, nós precisamos de estar juntos, sem dúvida. Mas deixe-me dizer que aquilo que é a verdadeira adoração e a verdadeira prática do Cristo que está em nós, a qual Tiago chama a verdadeira religião, se é que há alguma, se é que há religião, esta é a verdadeira e é santa, é esta, é cuidarmos das pessoas. Aquilo que exalta Deus, aquilo que o mundo precisa é de gente que cuida de outros. É de gente que sai. Eu acho piada, eu próprio já preguei sobre isso. Nós falamos muito e pregamos muito sobre sair da zona de conforto. Temos que sair da zona de conforto. E às vezes ouço algumas pessoas, eu ainda não consegui encontrá-lo. Eu ando há não sei quantos anos à procura da zona de conforto, qual sair de lá, ainda nem a encontrei. Mas a zona de conforto tem a ver com tudo aquilo que vai para além daquilo que já nós conhecemos, estamos habituados, aquilo que nos confere alguma segurança, que até pode ser negativo, mas é a nossa realidade. O mundo precisa, o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Quais filhos? Os filhos que apenas vêm à igreja e dizem aleluia, glória a Deus, mas depois quando sai porta fora desliga o taxímetro até para o domingo que vem? Não. Do filho de Deus que no seu dia-a-dia faz da sua religião, da sua devoção, da sua relação com Deus, um canal para os outros. Aqui naquele tempo, as viúvas e os órfãos eram as necessidades mais prementes da sociedade de Jerusalém, e Tiago, foi pastor da igreja de Jerusalém. Então, eles criaram um sistema que quase uma segurança social. Eles cuidavam, a igreja se organizou, matavam a fome, cuidavam, alimentavam, a igreja supria as necessidades desta gente. Então, se nós formos hoje ver quem são os órfãos, órfãos são todos aqueles que não têm Jesus. Quem são os órfãos hoje? Claro, hoje a gente não conhece crianças que andem a vaguear pela rua porque estão órfãos. Eles estão cuidados, estão às vezes mal ou bem, mas estão. Então, aquilo que hoje é, digamos, a aplicação da orfandade dos dias de hoje, é aqueles que não têm Jesus. E mais, cá não têm Jesus, e até aqueles que, apesar de dizer que creem em Jesus, se sentem como órfãos. Que essa é outra coisa. Quem são as viúvas? As viúvas, aplicando hoje, são aqueles que estão sem liderança espiritual. São aqueles que não têm uma figura de autoridade espiritual. E que figura de autoridade espiritual é essa? É o pastor? Não. És tu que és rei sacerdote. E que estás lá ao pé dessa pessoa para seres alguém que, com a noção de quem és, exerces a tua autoridade como rei, como sacerdote, para ministrar à vida da pessoa. Mas nós temos receio porque achamos que ministrar à vida da pessoa é fazer descer fogo do céu e virem uma quarentena de anjos para esbofetear aquele malandro. Nada disso. Às vezes pode ser um prato de comida. Às vezes pode ser um abraço. Às vezes pode ser uma oração. Às vezes pode ser apenas ouvir. E termos esta noção. Sabe, meus irmãos, eu já uma vez usei isto e o que aconteceu? Às vezes as pessoas precisam de nós e nós, também eu preciso. Não é? Uma vez uma irmã que estava à frente a orar com outras pessoas e veio uma pessoa à frente a orar com dores nas costas. Então, e irmão, o que é que tens? Olha, estou com muitas dores nas costas. E aquela irmã, em vez de exercer o seu papel de rei e sacerdote, disse assim, olha, aguente-se também eu. Mas isto foi real, isto aconteceu.
Era caso para dizer, pronto, olha, no mínimo vamos orar uma pela outra, não é? Pode ser que que Deus cure. Mas irmãos, entendem, o cristianismo não é, cristianismo nós usamos essa expressão, ser filho de Deus não é uma coisa complicada. É suave, é leve. A partir do momento em que nós nos descobrimos e nos reconhecemos como Deus nos vê. Porque só é difícil para nós, porque ainda estamos no registro que eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer o outro, eu tenho não sei o quê. Tiago, o que nos está a dizer é isto. Quando as coisas vierem até ti, sabe quem és. E elas virão, porque elas vêm a todos nós. Quando as coisas vêm até nós, sabe quem és. Sabe quem és. Não é por acaso, meus irmãos, que no final do seu... Aliás, ao longo do seu ministério, mas sobretudo nos últimos tempos de Jesus, Jesus sempre foi aquilo que era a tentação do anticristo, era se tu és filho de Deus, se tu és. O diabo estava-se nas tintas, Jesus lá no deserto ia ao pináculo, se dava poder, se lhe dava, já não me lembro quais foram das tentações, está-me a escapar. Mas em todas elas, a questão que estava por trás era, se tu és filho de Deus, faz isto, então prova-o. Jesus estava na cruz e a multidão cá embaixo, o que é que dizia? Voz diabólica do anticristo. Se tu és realmente quem tu dizes que és o filho de Deus, ou não sei o quê, então desce na cruz e faz não sei o quê, não sei o que mais. Mas, irmãos, a segurança de sermos quem somos em Cristo Jesus faz precisamente o oposto daquilo que nos tem sido ensinado. Eu não tenho que fazer nada para provar. Eu vou fazer porque eu sei quem sou. E faço quando quer, como quer e quando Deus me dirige. Eu não tenho que fazer coisas. Não, deixa-me lá ir orar mais um bocado que é para provar que sou cristão. Deixa-me lá fazer este gesto que é para provar que sou cristão. Nós não estamos aqui para provar mais nada, meus irmãos. Nós estamos aqui apenas para deixar o Cristo em nós respirar e nos levar na sua onda. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Porque a necessidade de provar-nos que somos cristãos só prova que nós ainda não estamos certos de quem somos nele. Porque quando sabemos que somos nele, eu não tenho que fazer nada para provar, porque senão eu vou reagir a cada provocação. Eu não tenho que reagir por provocação. Eu tenho que reagir por direção divina, eu tenho que reagir por um coração que está tão inundado dessa percepção divina, que aonde eu vou, nós somos uns oásis. Tenho lidado com bastante gente ultimamente. E é interessante, bem, sempre lido com várias pessoas, mas ultimamente mais contacto pessoal com muita gente, não da igreja. E é notório, às vezes até os comentários das pessoas, em perceber, mas você é diferente. E alguns que a gente também só somos diferentes para aqueles que não nos conhecem de gingeira, mas de qualquer... Isso é como o outro. Nós só somos campeões quando estamos fora de casa. Quando chegamos a casa, não é? Então, mas irmãos, está cá. Sabe o que é incrível às vezes que eu acho? É que parece que às vezes há mais sensibilidade nas pessoas que não são da igreja do que aquelas que estão na igreja. Porque já se tornou tão familiar o sermos crentes e o sermos não sei o quê, não sei o que mais, quando a Bíblia até diz que nós nos devemos reconhecer uns aos outros, não pela fisionomia, não pela carne, mas pelo Espírito que está em nós. E se nós aprendemos a valorizar o Espírito que está em nós, mas nós vamos começar a perceber que o mesmo Espírito que está em mim está na Débora, está na Miriam, está na Teresa, está na Andreia, está no Fernando e por aí afora. Esse Espírito está em nós. E onde o Espírito de Deus está, aí há ali verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual a verdade? A verdade acerca de mim mesmo, não é? Mas mais do que isso, a verdade que é Cristo e a sua obra e aquilo que alcançou para a minha vida. Então hoje eu sei quem sou. Eu sei quem sou. Tu sabes quem és? Deus, quando se manifestou e respondeu a quem o interrogava, Jesus apenas disse: eu sou. Quem és tu? Eu sou. E isso nos liberta tanto da necessidade de estarmos sempre a provar alguma coisa e mostrar qualquer coisa. Nada disso. Eu sou. E porque sou, tudo o que eu faço parte de quem eu sou.
E nós precisamos dessa revelação. E nós precisamos dessa elevação do nosso espírito nesta manhã. Nós precisamos dessa fé que gera em nós, não uma noção da nossa fragilidade humana, porque isso nós já tínhamos antes de Cristo. E Cristo veio para nos elevar de uma natureza humana para uma natureza nova em Cristo Jesus. Somos novas criaturas. Gostem ou não gostem, mas continuas gordo, continuas feio, continuas a meter os pés para dentro. Nada se trata com isso, trata-se a ver com quem nós somos no nosso interior. Então nós precisamos de olhar para dentro disto, precisamos de orar e batalhar. E certezinha, que assim que nós começamos a dar foco a esta questão, o espírito do anticristo vai se levantar ao nosso redor para nos tentar demover dessa revelação em Cristo. Porque ele sabe que um cristão que sabe quem é, até os come vivos. Venham eles, quantos são? Mas não é pessoas, porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, é contra o espírito. E o mundo está cheio de maldade. E nós devemos ser luz, e devemos ser sal, e devemos ser os reis e sacerdotes, devemos ser o Cristo. Nós somos pequenos Cristos. Na verdade, nós somos Cristo com Ele. Nós não somos cristãos, nós somos Cristo com Ele. E o mundo espera por aí. E eu espero que também nós o desejemos. Que em nós se manifeste mais. E isso, meus irmãos, deixem-me dizer, é responsabilidade individual. Escusa dizer que é do irmão A, do irmão B, do pastor, da pastora, do secretário, do presbítero. Escusa dizer que é o governo, o primeiro-ministro. Isto não tem nada a ver. Tem a ver connosco, nós e Deus. Moai tuá. Moai tuá. Ao contrário.